A gente segue começando essa edição aqui do JC, falando sobre saúde, todo esse alerta, aqui na Paraíba, porque o governo do estado declarou situação de emergência em saúde pública em todo o estado por conta do aumento dos casos de doenças respiratórias graves. A gente começa essa edição de hoje conversando ao vivo com o repórter Simon Cavalcante, que traz mais informações sobre essa situação. Boa noite, Simon. Exatamente, Linda. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a gente já vinha trazendo aqui no JC o avanço dos casos relacionados aí à síndrome respiratória aguda grave. Mostramos que vem atingindo especialmente o público infantil, fomos até o Hospital Infantil do Valentina, né? E aí as autoridades vinham se preocupando com o avanço aí dessas doenças provocadas aí por vírus respiratórios. Inclusive, a gente tem os dados, né, do último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, que traz 1.599 casos registrados de síndrome respiratória aguda grave. Entre esses casos, temos 211 provocados por influenza e 135 por Covid. Os demais, foram provocados aí por outros vírus respiratórios. E até agora, olha só, são 199 mortes por síndrome respiratória, sendo 53 por conta da Covid, ou seja, a gente vendo aí que o vírus está circulando novamente, 30 mortes por influenza e 16 por outros vírus respiratórios. Pegando esse boletim, comparando com o anterior que foi divulgado, o crescimento aí é de 18%. Então, diante desse cenário aí crítico que a gente vem alertando a população, para tomar cuidado, aí o Estado precisou, decretar essa situação de emergência. Inclusive, esse decreto foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado. Agora a gente vai acompanhar a fala de Patrick Almeida, ele que é secretário executivo de gestão de rede de unidades de saúde da Secretaria Estadual de Saúde, explicando o porquê desse decreto e de que forma ele vai facilitar as ações do Estado. Vamos conferir agora. O governador João Azevedo decretou hoje o estado de emergência em saúde pública devido ao aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Essa é uma medida administrativa necessária para que facilite a transferência de recursos entre o Ministério da Saúde e o governo estadual, para que assim a gente consiga ampliar os nossos leitos, fazer os nossos treinamentos, protocolos que já estão sendo realizados. Mas agora com esse decreto de emergência a gente consegue facilitar a contratação de serviços para dar suporte à rede estadual de saúde, assim como dar suporte para os municípios em ações de vacinação, em ações de prevenção, em ações de tratamento dos pacientes que porventura ficarem graves dessa doença. A gente quer enfatizar aqui que não é um momento para pânico. É um momento de alerta para a população. Todas as medidas que a gente já aprendeu no Covid, de higienização das mãos, de uso de máscaras, de não estar gripado e ir para um ambiente com aglomerações, assim como levar as crianças para vacinar, vocês próprios se vacinarem, a intenção desse decreto de emergência é trazer esse senso para a população de alerta para que juntos o poder público e a sociedade civil caminhem para que a gente consiga passar por esse momento de sazonalidade com a maior tranquilidade possível. Bom, como vocês viram aí o secretário falando, esse decreto tem validade de 90 dias, vem para facilitar as ações administrativas do Estado, como por exemplo, a criação de novos leitos. Atualmente, até então, a Paraíba contava aí com 414 leitos pediátricos e aí vai ter uma ampliação de 120, sendo 20 só de UTI. Então, ou seja, para que essas medidas sejam implantadas com mais urgência, então é necessário aí o decreto dessa situação de emergência no Estado, para ter essa facilidade do Estado de tomar essas ações, porque a gente sabe que tem toda uma burocracia, quando a situação é normal, que o Estado precisa seguir, tem um passo a passo aí que precisa ser seguido. Bom, e aí as autoridades, dizem que na verdade não é motivo para pânico da população, mas ao mesmo tempo acende aquele sinal de alerta de que cada um tem que fazer a sua parte.
Como? Por exemplo, se você está aí com sintomas gripais, de você usar máscara e evitar ir para locais de aglomeração, né? E assim não sair espalhando esses vírus que já estão circulando na sociedade. Então a gente tem que tentar conter esse avanço. Se você vai em locais públicos também, utilizar o álcool gel, sempre lavar as mãos assim que possível. Mas outra arma muito eficaz que o pessoal está deixando de lado é a vacinação. Inclusive, né, a campanha, né, de imunização contra a influenza foi ampliada para toda a população. Antes tinha um grupo específico, mas agora toda a população, a partir dos 6 meses, pode se vacinar contra a gripe. E aí são essas vacinas que estão sobrando nos postos e a gente vendo aí o agravamento das doenças. Então, o pessoal pode se vacinar contra a Covid, pode se vacinar contra a influenza. Inclusive aqui na Paraíba, no próximo sábado, aí, dia 18, vai ter um novo dia D de vacinação contra a influenza. Ou seja, é o Estado se mobilizando aí para fazer com que as pessoas se vacinem e a gente contenha aí, né, o avanço da influenza, também de outras doenças como a Covid. Inclusive, a Covid matou mais do que a influenza, como a gente trouxe agora há pouco. Então, pois bem, esse decreto, só frisando, tem a validade aí de 90 dias. A gente espera que nesse período, né, que essas ações sejam efetivas, que a gente consiga aí barrar o avanço dessas doenças.